PEC das domésticas trouxe novos direitos para as empregadas e, consequentemente, novas obrigações para os patrões. A relação é basicamente de confiança. Isso acontece porque o ambiente de trabalho da empregada é a casa do empregador. Essa proximidade acaba algumas vezes afrouxando as etapas burocráticas do trabalho, o que para a advogada trabalhista Cândida Machado pode ser uma armadilha. Não pode esquecer que isso é uma relação de emprego antes de mais nada. A gente sabe que existe toda uma questão, muitas vezes, de afeto, porque são pessoas que passam mais tempo cuidando dos filhos ou de pessoas idosas, cuidando da própria casa mesmo, do bem que aquela família tem, mas ela é, antes de qualquer coisa, uma relação de emprego e ela deve ser respeitada. Para evitar dores de cabeça no futuro, o empregador precisa se organizar e ficar atento aos documentos que precisa fornecer e às datas dos compromissos financeiros. Então, ele tem que fazer as folhas de ponto, ele tem que tomar cuidado com a questão das horas extras, ele tem que dar as folgas que forem ajustadas com esse empregado, ele tem que fazer o contrato de trabalho, tem que assinar a carteira, para que dessa forma ele se resguarde de uma futura ação. O caminho mais seguro para evitar conflitos judiciais é manter a empregada legalizada. O que, via de regra, a gente vê como as principais causas de uma reclamação trabalhista é a falta de assinatura de carteira de trabalho, o não pagamento das horas extras ou das verbas rescisórias, o não cumprimento dos horários, o que acaba gerando muitas vezes o direito a uma hora extra. O diálogo e o respeito também são indispensáveis para manter o relacionamento saudável entre empregada e empregador. Se eu xingo, se eu grito, se eu chamo essa pessoa de burra, todas essas coisas são elementos que podem gerar uma reclamação trabalhista por assédio moral. Então é importante que o empregador tenha em vista de que isso é uma relação de emprego que deve ser respeitosa antes de qualquer coisa. Do outro lado da relação, existem casos também em que é o empregador quem se sente prejudicado. Muitas vezes eu tenho ou uma criança menor, ou eu tenho um idoso, ou uma pessoa inválida que está sob os cuidados de uma doméstica ou de uma cuidadora, e se essa pessoa, se ela maltrata, da mesma forma eu tenho ensejo a uma demissão por justa causa. Se o único caminho para o patrão for encerrar o vínculo de emprego por justa causa, a atenção precisa ser redobrada. Como toda demissão com justa causa, tá? O primeiro elemento que esse empregador precisa ter em mente é: preciso ter provas. Então, não é porque eu acho que eu vou demitir com justa causa. As demissões com justa causa, elas estão previstas no artigo 482 da CLT e se aplicam aos empregados domésticos também. É que a nossa justiça trabalhista, ela ainda é muito paternalista. Então, para que eu tome uma medida dessa, ela precisa ser o último caso e eu preciso estar muito bem cercado documentalmente para que eu possa aplicar a justa causa. Para evitar os conflitos, a lei que regulamenta o trabalho doméstico deve ser encarada como uma aliada do patrão. Então a gente não pode achar que a PEC vem para aumentar encargos, vem para me dar um trabalho maior. Não, ela vem para que eu, enquanto empregador, me organize melhor. E estando melhor organizado, eu estou mais seguro.